Bom dia aos leitores do Consulado Social. Estamos aqui com o coordenador da ASPROF, Associação dos Professores de Lauro de Freitas, Valdir, onde ele vai fazer um balanço da educação no município neste ano de 2011. Bom dia, Valdir, seja bem-vindo ao Consulado Social. Bom dia, Marcelo. Então, Valdir, eu gostaria que você fizesse um balanço da educação no município nesse ano de 2011, o que foi que mudou, o que foi que aconteceu realmente. Bom dia, Marcelo, e aos ouvintes e telespectadores do seu programa. Dizer que 2011 foi um ano de muita luta na educação. A gente já começou a educação neste ano de 2011 com alguns embates, contra o governo, buscando melhoria na qualidade da educação. Início do ano, em fevereiro, nós fizemos algumas atividades buscando a melhoria das escolas públicas municipais, que ainda estão com suas dependências meio problemáticas. Nós fizemos agora recentemente uma blitz em algumas regiões do município para constatar novamente a situação, a precariedade, o sucateamento das escolas públicas. Paramos por conta do nosso congresso, que já está próximo daí, mas vamos voltar de novo a fazer a blitz. E no congresso vamos fazer um balanço também das escolas que já foram visitadas pela nossa blitz, para mostrar e constatar para todos que estão presentes no congresso, que estarão lá presentes no congresso, a situação da escola pública no município de Lauro de Freitas, que não é muito boa. Nós temos em Lauro de Freitas uma situação de escolas em que você tem metade de escolas públicas, escola mesmo, e metade de escolas que são anexo ou escolas alugadas pela Prefeitura de Lauro de Freitas. A gente defende uma política de construção de escolas, não uma política de aluguel de escolas. Então a situação não é muito boa no município de Lauro de Freitas, assim como não é muito boa em todo o Brasil. Esse ano a gente tá com um tema muito interessante para o Congresso, que é a educação brasileira, ranços e avanços. O que se avançou na educação em todo o Brasil, o que ainda é ranço na educação no Brasil, e a gente vai pontuar que há muito mais ranço do que avanço na educação brasileira. Se a educação fosse de fato prioridade, prática, compromisso dos governos, dos gestores na educação, ela avançaria mais, mas ainda não é. É preciso que haja uma seriedade e mais compromisso dos gestores com a educação. Assim como eles fazem durante as suas campanhas, dizem que a educação é prioridade, quando assumem o poder, deveriam colocar de fato como prioridade. Por qual motivo essa gestão da prefeita Moema Gramacho trata a educação com um descaso, Valdir? Por qual motivo? Eu penso que, como acabei de falar, prioridade, compromisso. É preciso que se olhe a educação com outros olhos de quem quer ver uma sociedade desenvolvida, uma comunidade lauro-freitense bem. E se você quer ver uma comunidade, uma sociedade bem, é preciso investir em educação, é preciso investir em saúde. E essas são as áreas que estão em último plano de qualquer governo. E se o governo quer de fato priorizar a educação, é preciso mostrar isso na prática, investir em educação. A educação tem hoje um fundo chamado de Fundeb, que tem um fundo próprio, e esse Fundeb é preciso que haja planejamento para usar o recurso do Fundeb, com seriedade, com compromisso, investindo de fato. Nós temos também aí um outro auxílio na Constituição, que é o salário à educação. Nós não sabemos, não temos clareza de onde é investido o dinheiro do salário à educação. Então é preciso que o gestor possa ter compromisso, ter prioridade nisso, saber de fato priorizar a educação e mostrando isso na prática para a sociedade. Não dá para dizer que a educação está boa e a gente não vê isso na realidade. Você falou em Fundeb, eu estava olhando no site do governo federal que até o momento o município já arrecadou mais de 20 milhões. Eu gostaria de saber para onde está indo esse dinheiro do Fundeb. Está sendo investido em quê? Mais de 20 milhões até o presente momento.
O governo alega que ele gasta boa parte do Fundeb com o salário dos profissionais da educação. Mas sabe que o Fundeb ele é baseado na matrícula do aluno, né? E quanto mais aluno matriculado, mais recurso vem, né, também para o município. E a gente discorda dessa alegação do governo, dizer que mais, né, do que 60% do Fundeb, né, porque o Fundeb ele tem 60% para investir em salário do magistério e 40% para desenvolvimento da educação. E a gente discorda que o governo esteja aí dizendo que investe mais de 60% de salário dos profissionais da educação. Fundeb, eu sou conselheiro do Fundeb, e embora não tenha muita clareza, né, em contas, em números lá, contábeis lá, a gente percebe que há folga do Fundeb. E a gente não sabe por que, quando há sobra de um ano para o outro, o governo não divide essa sobra com quem de fato deveria dividir, que são os trabalhadores da educação. O Fundeb é o fundo para os profissionais da educação. Então, se há sobra, tem que ser distribuído para esses profissionais e não aplicado e deixar para o ano que vem o que sobra aí. Então, a gente não sabe de fato como é investido, né, essa educação. Só para você ter ideia, o Fundeb, segundo a lei, a LDB, deveria ser gerido pela Secretaria de Educação, né? Quem gere o Fundeb hoje é a Prefeitura, a própria Prefeitura, né? A própria Fazenda junto com a prefeita lá. Eles têm a gerência do Fundo da Educação. Na verdade, o Fundeb deveria ser gerido pelo Secretário de Educação. É o que diz a lei. Então, você também falou na questão da situação das escolas que estão precárias estruturalmente e que a maioria são alugadas. Por que a escola, o município, no caso, não se constrói escola com tanto investimento que eles recebem? Nós, em meio de negociação, já colocamos várias vezes a situação dessas escolas que estão precárias, escolas que são boa parte alugada ao invés de construir. O que o governo alega é que não tem como buscar o documento de terrenos para investir em construção de escola. O que nos intriga é como é que o governo não tem, se eles têm maior probabilidade para isso, e eles acabam cedendo terrenos e mais terrenos para grandes construtoras. O município hoje está cheio de construções aí, né? Você vê aí várias construtoras entrando no município e construindo os seus imóveis por aí. Por que não se investe também, da mesma forma, na mesma proporção que está se construindo habitações, porque não poderia, pelo menos um terço dessas habitações, construir escola? A gente não sabe. A gente queria que o governo esclarecesse isso para a gente, né? Como é que eles conseguem fazer com que as construtoras entrem no município e construam imóveis e eles não conseguem construir escola? A gente também não sabe. Eu queria que o governo dissesse isso para a sociedade e para a gente também. Sabemos que hoje o salário de vocês estão longe do ideal, na verdade, mas a prefeitura torna a dizer que vocês tiveram um reajuste de 13%, onde manteve os professores de Lauro de Freitas entre os melhores salários da categoria do Estado. Gostaria que você explicasse isso, esclarecesse esse depoimento da prefeitura aí. É só um sentimento do governo. Isso é só sentimento, emoção deles. Não existe. Lauro de Freitas não é um dos melhores salários, né? Nós hoje, desde 2008, quando foi aprovado o piso salarial nacional, o professor hoje tem um balizador que é o próprio piso, né? E o piso é um mínimo, é um teto mínimo. Então, esse ano nós tivemos perdas, né, salariais. Nós acabamos achatando um pouco o salário. O que se lutava esse ano, durante todo o processo de luta com o governo, era que nós tivéssemos, pelo menos, para não haver um achatamento, 15%. O governo, né, na sua dureza, na sua intransigência, não concedeu os 15%. Nós conseguimos alcançar 13%. Hoje o piso salarial está em 1.597. O MEC defende um piso de 1.187. Por conveniência do MEC, né, junto com os seus, né, municípios.
O que o trabalhador hoje defende, e está na lei 11.738, pelas correções da lei desde 2008 para cá, é um piso de 1.597. E ano que vem vai ser maior. Já há uma indicação aí de um reajuste de 22,23%, isso do ponto de vista do MEC, para o piso salarial nacional. Então, nós não fizemos nem ainda o nosso cálculo do ponto de vista do trabalhador e da lei, para quando vai esse reajuste. Então, eu preciso que o governo já vá, né, orçando isso, colocando na sua LDO, né, esse 22,23%, porque ano que vem a estimativa do MEC é que seja 22,23% esse reajuste do piso salarial nacional. E atualmente o salário do professor de Lauro de Freitas é quanto? Não tem vergonha de falar não, mas está em torno de quanto? Hoje está um pouco acima de 1.187, né, o que o MEC estabelece como piso salarial nacional. Está um pouco acima, e não é isso que nós defendemos. Nós defendemos desde o início, na mesa de negociação com a prefeita, um piso de 1.597, que ia quase a 25%, né? Para não ficar no impasse, pedimos pelo menos o mínimo para não haver o achatamento, como eu falei, que era 15%, e acabamos, para não mais prejudicar a situação do ano letivo esse ano, paramos em 13%. Certo. Agora, com relação, ultimamente a gente tem acompanhado vocês, o que está acontecendo com relação às comissões de educação e por que podem prejudicar o ano letivo de 2012. Ano passado nós tivemos essa mesma política, né, sindical. No nosso congresso nós tínhamos deliberado que iríamos também parar o ano de 2011 por conta de algumas reivindicações nossas que não foram atendidas pelo governo. Na jornada pedagógica nós fizemos um movimento, uma atividade, o secretário de Educação e o secretário de Governo desceram, conversaram com a gente flexibilizou, voltou atrás, não paramos e ouvimos, né, o governo para sentar e negociar. Acabou que não cumpriram com o acordo, que resultou em fevereiro e alguns dias parados, né, na educação, e voltamos a parar em maio por conta da intransigência do governo. Esse ano está acontecendo a mesma coisa. Fechamos a negociação, fizemos um termo de acordo que entregamos ao governo e até agora não voltou o termo de acordo assinado pela prefeita. Eles cumpriram com a parte salarial, mas há alguns itens ainda para serem cumpridos e que já se venceram pelo tempo. Nós temos algumas comissões, como a comissão de plano de carreira único dos trabalhadores da educação, de uma forma geral. A gente só tem hoje o plano de carreira do magistério, que a política nacional é que, segundo algumas legislações, né, o funcionário de escola ele seja reconhecido como profissional em educação e seja incluído num plano também do magistério. Por isso a gente está falando de plano único, não mais só do magistério, mas o plano de carreira dos profissionais da educação escolar. E aí a gente quer fazer essa discussão, trazer esses trabalhadores para a educação, reconhecendo e valorizando. E o governo não quer valorizar esse trabalhador. Então é preciso que o governo abra mais a sua mente, né? A lei que garante e que define o funcionário de escola como profissional em educação é a lei da companheira Fátima Atlete, que é do PT, uma ex-senadora, que foi funcionária de escola. Então o governo precisa, já que é do PT, né, estar mais próximo dessa lei, estar observando melhor, para que possa entender isso e entender que esse funcionário que aí hoje está, ele possa ser valorizado como profissional em educação. Eles não estão valorizando. Então essa comissão, já 3 reuniões foram desmarcadas, não aconteceram. Tem uma outra comissão que é a redução da carga horária de trabalho, segundo a lei do piso, a lei 11.738, que garante 1/3 de hora de atividade para o profissional do magistério. Se hoje você tem 20 horas no município, você trabalha 13 horas e 7 horas você fica em atividade complementar. O município ainda, nós aprovamos isso em mesa de negociação, né? Demos a ideia de sentar uma comissão para discutir como aplicar essa redução, e essa comissão também está bem devagar, ainda não sentamos. A prefeita deu 2 meses para sentar e decidir essa comissão. Esses 2 meses já passaram e ainda não há, né,
uma sinalização de como vai se aplicar isso para o ano que vem. Porque o STF decidiu agir, que impetraram, os governadores impetraram contra o piso, em abril, 27 de abril, foi a decisão final do STF, dando constitucionalidade, né, a constitucionalidade da lei do piso. Significa dizer que hoje a lei do piso tem que ser cumprida integralmente. Então todos os gestores hoje, municipais, estaduais, né, eles devem cumprir a lei do piso de forma integral, garantindo o piso salarial com o vencimento base e garantindo a redução da carga horária de trabalho. Então são essas duas comissões, prioritariamente, que estão paradas. O governo agora diz o governo que está sentando com a Associação dos Servidores Públicos, né, e que está sem tempo. O que a gente sentou foi bem antes de existir a Associação dos Servidores Públicos, que renasceu aí uma associação, mas a gente já tinha negociado, e as PROF têm uma tradição de negociar há muito tempo com o governo. Eles agora não se sabe por quê, a gente queria também saber do governo, abandonaram a negociação com as PROF e sentaram com a Associação dos Servidores Públicos. A gente está tranquilo que eles continuem negociando lá e a gente vai fazer o que é de direito a nossa entidade fazer, que são as nossas reivindicações legais. Então, com isso, pode, enfim, prejudicar o ano letivo de 2012, né? Com certeza, a gente garante isso. Se não houver respeito com a educação, se não houver um tratamento, né, igual com a educação, de forma que se respeite os trabalhadores de uma forma geral, com certeza no ano que vem, o ano letivo do ano que vem, não vai começar. E isso vai ser deliberado no nosso 10º congresso, que vai acontecer agora, dia 9. E como é a relação das PROF com a Secretaria de Educação? A relação é como todo o governo. O sindicato é classe trabalhadora, né, independente, autônoma, e faz o seu papel de reivindicar o direito do trabalhador. E assim é com a Secretaria de Educação, assim é com a Secretaria de Governo, com todo o governo. Nosso papel é de independência, nosso papel é de autonomia e de querer a melhoria da qualidade da educação. Se eles estiverem nesse empenho, né, nós estaremos comungando com a qualidade da educação. Se não tiver, a gente vai fazer o nosso trabalho, que é lutar pela melhoria da qualidade da educação. Gostaria que você falasse sobre a questão, recentemente saiu o resultado do Enem, onde Lauro de Freitas teve um índice baixíssimo nas notas, certo? No ensino médio, mas sabemos que a maioria desses alunos do ensino médio vieram do ensino municipal, obviamente. Gostaria que você comentasse com relação a isso, porque esse índice foi tão baixo aqui em nosso município. Só reforçando e reiterando a minha fala desde o início. Se houvesse de fato compromisso do governo com a educação, lá na ponta, que é o ensino médio, seria bem melhor a qualidade. Então, se você quer realmente mudar a situação do ensino médio, você tem que ter compromisso no ensino fundamental, no ensino infantil, nas creches, na pré-escola, no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2. Se investir com seriedade, se valorizar o profissional, se der formação continuada, inicial profissional, se investir em escola, né, de qualidade, você vai ter um resultado melhor lá na frente. Não dá para você estudar em escola precária. Você não se sente bem. Se você não tem cadeira, tem aí. Se você for fazer uma visita nas escolas aí em tempo de prova, o aluno tem que ficar esperando a vez dele para sentar em uma cadeira para fazer uma prova. É a situação vexatória do município. Então, várias queixas de professores dizendo que a gente tem que fazer a prova por vez. Um aluno vai, senta, faz a prova. O outro fica esperando para ter a cadeira também para sentar. O professor não tem onde colocar a sua bagagem para deixar lá, né, pendurado. Ele bota no chão mesmo para dar aula dele, não tem onde sentar. Então não dá para você estar dentro de uma casa e você não ter onde sentar, né? Parece a casa de Vinícius. É uma casa muito engraçada, não tem nada. É uma escola muito engraçada. Não tem nada, não dá para aprender assim. Ela não precisa aprender com dignidade, com melhoria de qualidade. E melhoria de qualidade não é o que a gente ouve falar teoricamente, é na prática. É preciso que essa qualidade de educação ela esteja dentro no desejo de fato e se concretize na prática, na sala de aula. Porque não dá para ter qualidade apenas no discurso. Então, isso vai ser uma consequência. Se você não tem um bom investimento
né, uma vontade política de fazer a qualidade aqui no início, você vai ter uma carreira, né, ruim até lá no fim. Então, isso também é questão do mau índice na prova do Enem. Então, os alunos saem de lá, né, com toda uma precariedade, e isso vai sendo uma bola de neve até o ensino médio. Se não há condições ideais para os professores e para os alunos, obviamente que não tem condições de ter uma boa educação no município, não é verdade? Verdade. Nós estamos vivenciando nosso conto na educação, o conto do faz de conta. É preciso que isso se acabe, esse conto vire realidade e vejam de fato, né, a gênese da educação, como é que está. Não é fazer o ilusório, a ideologia da boa educação. É preciso fazer a realidade da educação. E olhando a realidade e tendo sensibilidade para essa realidade, a gente pode mudar alguma coisa. Aí você pode ter bons professores lá com vontade de trabalhar, porque quando você não tem investimento, quando você vê escolas precárias, quando você não tem condições de trabalhar, você se desmotiva. Né? Há pesquisas e mais pesquisas por aí, com estudantes perguntando quem quer ser professor. Né? 99% não quer ser professor, por questão de salário, por questão de condições, por questão de valorização. O profissional hoje, professor, não é valorizado como dizem por aí que é. E como dizem por aí, é mais uma ilusão. É apenas ilusão dizer que está sendo valorizado. Na verdade, não está sendo valorizado. Exato, se for uma ilusão, e a realidade da educação no município não é a realidade que está sendo mostrada aí nessa revista que a prefeitura elaborou em julho, que está rodando Lauro de Freitas em revista. A realidade que eu pude observar não é a que está na revista. A realidade da educação hoje no município é totalmente diferente, na verdade, hoje. Com certeza, se você pegar uma página dessa revista, salvo engano, 65, 66, você tem lá o antes e o depois, né, de uma escola que não tem reboco e o depois de uma escola que tem reboco. Que vergonha do governo mostrar, né, uma foto dessa. Dizer que melhorou a qualidade de uma escola apenas rebocando, né, isso é vergonhoso. Isso não vai fazer a diferença na qualidade da educação para o aluno. Não reboquei, agora reboquei, né, e uma revista cara. Se você investisse o que você gastou na revista, né, na educação, seria muito mais proveitoso. Então não dá para fazer essas mostras, né, porque como qualquer produtor de texto, ele conta o que ele quer, né, e você conta e mostra o que você quer, na sua perspectiva, né. Então é preciso mostrar a realidade, como a gente já disse, e a realidade não é boa para a educação. Esse ano foi um ano de bastante reivindicações das PROF com seus professores, a gente pôde acompanhar, e no meio dessas reivindicações deu para ter alguma conquista, Valdir? Houve sim, como eu falei no início, a educação, os avanços que existem na educação é mais por conta da luta do trabalhador em educação. O trabalhador tem que lutar muito para ver avançar o mínimo possível a educação. Então nós tivemos aí, esse ano, algumas conquistas aprovadas, né? Pelo menos os 13%, né, de reajuste salarial para os professores é uma conquista que foi aprovada e foi cumprida, mas outras questões, né, questões pedagógicas, questões de currículo, elas foram aprovadas e ainda não foram cumpridas. E é preciso que o governo cumpra isso. É porque a gente precisa fazer a educação avançar muito mais. E além de você ter hoje no município essas várias reivindicações, várias lutas que acontecem aí, você tem hoje nacionalmente, no dia 26 agora de outubro, que passou, nós tivemos uma marcha em Brasília, reivindicando 10% do PIB, né, para a educação. E é preciso que o município também, né, que é da linha do governo, né, possa também fazer essa luta, buscando os 10% do PIB para a educação. Se a gente quer melhoria na qualidade, é preciso também investir mais.
E é preciso trazer esses 10% do PIB para a educação e que o governo reconheça isso e possa também investir mais no município de Lauro de Freitas. Há os avanços pela luta do trabalhador. Para dizer a verdade a você, no município de Lauro de Freitas, a educação ela anda a passos devagar por conta, né, da força de vontade do trabalhador fazer andar, porque se dependesse do governo nem andava. Recentemente vocês fizeram uma manifestação aqui no centro da cidade, precisamente frente à Câmara de Vereadores, onde vocês estavam questionando a relação do edital, da publicação do concurso, com valores realmente irrisórios. Houve a suspensão, refizeram o edital. Gostaria de saber se atenderam a seus interesses. O governo foi incisivo em não atender os nossos interesses. Nós queríamos, pelo menos, que respeitasse o plano de carreira do magistério, que foi aprovado em 2010, em junho de 2010, que hoje, antes, no município, o trabalhador não tinha direito ao enquadramento, só existia no município um regime de 20 horas. Conquistamos no plano de carreira o direito do trabalhador poder ter 40 horas, né, sair de 20, requerer mais 20 e trabalhar 40 horas. E o governo acaba trazendo agora um concurso, né, o que não é comum em qualquer concurso, pode até ser legal, como eles dizem que é legal, mas não é comum e não é moral isso. Eles colocaram lá contratação no edital para professor de 40 horas semanais. Isso você de respeito ao estatuto, né, para aqueles que querem requerer, que já tem 10, 15, 20 anos no município e querem requerer 40 horas, você está respeitando isso daí e já trazendo uma pessoa que ainda nem passou por um estágio probatório, já com 40 horas, regime de 40 horas. Você está dando um privilégio a quem vem de fora com regime de 40 horas e descartando, né, o privilégio daquele que já tem aí 10 anos, né, 15 anos e vai pleitear um regime de 40 horas. Então é preciso que o município se sensibilize nessa questão e possa atender a reivindicação do trabalhador. Uma outra questão do concurso público é que o Estatuto do Magistério diz que para ser coordenador no município tem que seguir alguns critérios que estão no Estatuto lá do Magistério, que é pelo menos ter 2 anos de experiência em sala de aula. O edital não respeitou esse dispositivo da lei e colocou lá cargo de coordenador apenas tendo a licenciatura em pedagogia só e pronto. E não vai levar em conta a experiência, se o candidato já teve experiência em sala de aula ou não. Por essas questões a gente fez aquela reivindicação e ainda continuamos, né, na busca de poder mudar essa situação aí. Meus amigos, essa é a verdadeira realidade da nossa educação aqui em Lauro de Freitas, uma educação tratada por essa gestão com total descaso, abandono. E então é triste termos que mostrar essa realidade. Aqui não inventamos, não vivemos de factórios, mostramos a realidade. Vemos até o coordenador das Prof, Valdir, para ele poder esclarecer, como vocês viram aí. E eu gostaria que o Valdir deixasse um recado aí para todos que estiverem nos ouvindo, inclusive essa gestão aí, um recado mesmo, que bata no coração dessa gestão para que possa mudar essa educação no ano que vem, Valdir. Esperando que o governo, para 2012, possa mudar a mentalidade deles no que diz respeito à educação. Nós, nas Profs, somos defensores da educação pública no município de Lauro de Freitas, de qualidade. Não vamos admitir, em hipótese alguma, em momento algum, né, que a educação ela esteja, ou seja, desrespeitada e esteja em uma situação precária. A gente vai lutar da melhor forma possível e com todas as nossas forças para ver a educação no município de Lauro de Freitas melhorar. Porque isso vai recair, como você acabou de mencionar, depois lá na ponta, no ensino médio. A gente quer ver um cidadão lauro-freitense bem educado e com boa formação para que ele possa ser um bom cidadão no município de Lauro de Freitas. E essa é a nossa vontade. Valeu, obrigado, Valdir. Nada.